Milionário viúvo simula loucura para testar noiva, até que a garçonete fez algo com suas trigêmeas e mudou tudo. O sol da tarde caía dourado sobre o gramado da chácara Santa Amália, e Cecília Prado tentava não pensar em como aquele lugar parecia saído de revista. Flores brancas por todo canto, arranjos que custavam mais do que seu salário de 3 meses, toalhas de linho que ela nem sabia que existiam antes de começar a trabalhar com eventos. Tudo ali gritava dinheiro, o tipo de dinheiro que fazia as pessoas falarem baixo e sorrirem de um jeito diferente, como se até o ar custasse caro. Ela ajeitou a bandeja de prata nas mãos e respirou fundo. Mais um casamento, mais um fim de semana trabalhando enquanto os outros celebravam. Nada de novo, Cecília já tinha visto de tudo nesses 5 anos no buffet Santa Mônica. Noivas histéricas, noivos bêbados, brigas de família disfarçadas de brinde. Aprendera cedo que seu trabalho era ser invisível. Aparecer só quando chamada, sumir quando não precisavam dela. E nunca, jamais, se meter no que não era da conta. Mas tinha alguma coisa estranha naquele casamento. Cecília não saberia dizer exatamente o que. Talvez fosse o jeito que a noiva, Renata Vilela, olhava para todo mundo como se estivesse fazendo um favor imenso só de existir ali. Ou talvez fosse o noivo, Augusto Lacerda, com aquele olhar meio perdido, meio ausente, como se estivesse em outro lugar, mesmo estando parado bem na frente dela. Dona Marlene, a coordenadora do buffet, tinha avisado que o DR Augusto estava meio delicado depois da morte da esposa. 2 anos já, coitado, mas parece que não se recuperou direito, ela tinha dito balançando a cabeça. A Renata que está segurando as pontas, tadinha. Tadinha uma ova, Cecília pensou, observando a noiva dar ordens para um dos garçons com aquele tom de voz que não admitia questionamento. Renata era bonita, isso ninguém podia negar. Cabelo loiro impecável, vestido de noiva que devia ter custado o preço de um carro, sorriso de propaganda de pasta de dente, mas tinha uma dureza naquele rosto, uma coisa fria por trás do batom perfeito. Você aí... Renata estalou os dedos na direção de Cecília. Essas taças estão com manchas. Troca todas. Agora, Cecília olhou para as taças na bandeja. Não tinham mancha nenhuma. Estavam impecáveis, como sempre. Mas ela conhecia o jogo. Não ia discutir. Ah, claro, já troco. E me faz um favor. Renata se aproximou, baixando a voz. O perfume dela era forte, enjoativo. Fica de olho nas meninas. Não quero elas chamando atenção, entende? Hoje é o meu dia. As meninas, Cecília, tinha reparado nelas desde cedo. 3 crianças idênticas, trigêmeas, uns 7 anos no máximo, vestidinhos brancos engomados, laços nos cabelos castanhos, sapatilhas de verniz, bonitas como bonecas de porcelana e quietas demais. Quietas de um jeito que não era natural em criança dessa idade. Elas estavam encolhidas atrás de uma das mesas, as 3 apertadinhas uma na outra, olhando para o chão. Nenhuma conversava, nenhuma brincava. Só ficavam ali, pequenas demais, tentando ocupar o menor espaço possível. Cecília sentiu aquela coisa apertar no peito. Conhecia bem aquela postura, tinha sido criança assim uma vez. A que ficava quietinha no canto, a que sabia que era melhor não incomodar, a que aprendia cedo demais que o mundo não tinha paciência para ela. Ela se aproximou devagar, agachando-se na altura das meninas. Oi, lindezas, tudo bem com vocês? As 3 levantaram os olhos ao mesmo tempo e Cecília sentiu um aperto ainda maior. Aqueles olhinhos castanhos estavam assustados. Não era timidez, era medo. Tudo! A do meio respondeu num fio de voz. Como é seu nome? Helena! Ela apontou para a irmã da esquerda. Essa é a Luísa e essa é a Clara. Que nomes bonitos! Cecília sorriu, tentando parecer menos ameaçadora. Vocês já comeram alguma coisa? Tem brigadeiro ali, sabe? E o bolo é de chocolate.
querem que eu traga um pedacinho. As três se entreolharam, como se precisassem de permissão umas das outras para responder. A tia Renata falou que a gente não pode comer muito, Luísa sussurrou. Senão a gente vai passar mal e estragar a festa, tia Renata. Cecília não gostou do tom naquela frase. Não gostou do jeito que a menina tinha falado baixinho, como se tivesse medo de ser ouvida. Ah, mas um pedacinho pequeno não vai fazer mal nenhum. Deixa comigo. Quando Cecília se levantou para buscar os doces, reparou. Helena estava de braço cruzado. Mas mesmo assim dava para ver. Uma marquinha roxa no antebraço, meio escondida pela manga do vestido. Não era mancha de nascença, parecia marca de dedo, de alguém que tinha apertado forte demais. O estômago dela revirou. Volta para o seu lugar, Cecília. Não é da sua conta. Ela conhecia a voz da razão, a voz que sempre mandava ela abaixar a cabeça, fazer o trabalho, receber no fim do mês e ir embora. A voz que tinha mantido ela viva durante uma infância inteira de invisibilidade, de ser a filha da faxineira, de comer o que sobrava, de usar roupa doada, de fingir que não escutava quando chamavam ela de pobretona. Na escola, Cecília Prado tinha aprendido a sobreviver sendo invisível, tinha aprendido que gente como ela não se metia na vida de gente como os Lacerda. Mas aquela marquinha roxa no braço da Helena, aquele olhar assustado das três, aquele jeito de ficarem agarradinhas uma na outra, como passarinhos num temporal. Ela conhecia aquele medo, carregava ele na memória, nas cicatrizes que ninguém via, mas que doíam do mesmo jeito. Quando voltou com um pratinho de doces, as meninas comeram devagar, como se tivessem medo de serem pegas fazendo algo errado. E quando Cecília passou a mão no cabelo de Clara, num gesto carinhoso e distraído, a menina se agarrou na cintura dela com desespero, escondendo o rostinho na barriga da garçonete. Calma, benzinho, Cecília murmurou, surpresa. Calma. Helena e Luísa também se aproximaram, segurando na saia do uniforme dela. As três ali, agarradas, tremendo levemente, foi quando Cecília viu, do outro lado do jardim. Renata observava tudo com uma expressão que não conseguia disfarçar. Não era preocupação, não era carinho, era raiva pura. Os olhos azuis da noiva estavam cravados naquele abraço, naquelas três crianças buscando refúgio numa funcionária qualquer. E tinha ódio naquele olhar, ódio de verdade. Cecília sentiu um calafrio descer pela espinha. Não tinha como ignorar, não tinha como fingir que não tinha visto. Alguma coisa estava muito, muito errada ali. Dona Marlene passou apressada e puxou Cecília pelo braço, afastando-a das meninas. Moça, o que você está fazendo? Volta para o posto. A cerimônia vai começar e tem taça para servir. Desculpa, eu sei. Você tem coração mole. Mas aqui a gente não se mete, entendeu? Faz seu trabalho e pronto. Cecília acenou que sim. Mas quando olhou de novo para as trigêmeas, sentiu aquele aperto no peito se transformar em outra coisa. Em determinação, em raiva, porque ela sabia, conhecia os sinais. A marca roxa, o silêncio, o medo, a fome escondida, a necessidade de parecer invisível. Ela tinha sido aquela criança e ninguém tinha feito nada, ninguém tinha se metido, ninguém tinha ficado na frente. Mas talvez, dessa vez, alguém pudesse ficar, mesmo que esse alguém fosse só uma garçonete que ninguém ia escutar, mesmo que fosse ela. Cecília não conseguiu tirar as meninas da cabeça durante o resto da tarde. Serviu champanhe, recolheu taças vazias, sorriu educadamente para convidados que nem olhavam na cara dela. Mas a cabeça estava longe. Ficava voltando naquele abraço desesperado. Naquela marquinha roxa, naquele olhar de ódio da Renata. A cerimônia tinha sido rápida, Renata radiante, Augusto meio ausente, tanto que o padre precisou repetir a pergunta 2 vezes antes dele murmurar o sim, aceito. Os convidados aplaudiram, champanhe rolou solto,
e todo mundo passou a circular pelo jardim como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Mas Cecília observava, e quanto mais observava, mais coisas esquisitas via, tipo o jeito que Renata tratava as meninas quando precisava aparecer bem nas fotos. Ela sorria, puxava as três para perto, ajeitava os lacinhos, mas assim que a câmera abaixava, a máscara caía. Ela empurrava elas para o lado, mandava ficarem quietas num tom de voz baixo e cortante, beliscava o braço de uma ou outra quando ninguém estava olhando. E as trigêmeas encolhiam, pediam desculpa por existir, se faziam pequenas. Foi quando Cecília viu Renata puxar Helena pelo pulso, puxar mesmo, com força, e arrastar a menina até um canto mais escondido do jardim. Ela largou as taças que estava segurando numa bandeja qualquer e seguiu, mantendo distância, fingindo que estava só organizando as mesas. Cansada de repetir, a voz de Renata era um sibilar venenoso. Vocês três são um problema, entendem isso? Um problema que eu vou resolver muito em breve. A gente não quis. Eu não quero ouvir. Renata apertou o rosto de Helena entre os dedos, forçando a menina a olhar para ela. Depois que eu e seu pai voltarmos da lua de mel, vocês vão para um lugar onde vão aprender a se comportar. Longe daqui, onde criança aprende a ficar quieta de verdade. Helena começou a chorar baixinho e Renata soltou o rosto dela com um empurrão. Chora mais que eu dou motivo. Agora volta lá e fica quieta. Cecília sentiu a raiva ferver. Quis avançar, quis gritar, quis fazer alguma coisa, mas não podia. Ainda não. Porque quem ia acreditar nela? Uma garçonete contra a nova senhora Lacerda? Ela precisava de provas. O resto da festa passou num borrão. Cecília mal prestava atenção no que fazia. Estava calculando, pensando, tentando entender como ajudar sem acabar demitida e sem chance de fazer diferença nenhuma. Foi só no finalzinho, quando os convidados começaram a ir embora e ela estava recolhendo copos esquecidos pelos cantos que encontrou num dos corredores da casa principal. A chácara tinha uma construção antiga anexa que servia de apoio para o buffet. Tinha uma mesinha de canto com lembrancinhas empilhadas. Cecília passou por ali carregando uma caixa de guardanapos sujos. Quando esbarrou sem querer na mesa, algumas lembrancinhas caíram e quando ela se abaixou para recolher, viu uma sacolinha plástica transparente, meio escondida atrás da toalha da mesa. Dentro dela, 2 vidrinhos pequenos de remédio. Cecília pegou, virou para ver o rótulo. Não tinha rótulo, só uma etiqueta branca em branco, sem nada escrito. E um bilhetinho amassado dentro da sacolinha. Ela abriu o papel com mãos tremendo. 3 gotas no suco. Elas apagam em 15 minutos, ninguém percebe. Parece só cansaço de criança. O estômago de Cecília revirou. Ela leu de novo, sem acreditar. 3 gotas. Elas apagam. Remédio para drogar criança. Ela guardou a sacolinha na pochete do uniforme antes que alguém visse. O coração batendo descompassado. Merda, merda. Isso era sério, isso era crime. Mas quem ia acreditar? E se ela denunciasse agora, sem mais provas, sem testemunhas, Renata ia negar, ia dizer que não sabia de nada, e Cecília ia ser demitida por difamação. Por inventar história, por querer se meter onde não devia, precisava de mais, precisava de alguma coisa concreta. Foi Dona Nair quem acabou dando a deixa, sem nem perceber. A governanta da família Lacerda era uma senhora de uns 60 anos, cabelo grisalho sempre preso num coque apertado, uniforme impecável. Cecília já tinha cruzado com ela algumas vezes durante os preparativos da festa. E Dona Nair sempre foi educada, mas distante. Gente de confiança da família não se misturava com gente do buffet. Mas naquela noite, quando quase todo mundo já tinha ido embora e só restava a equipe limpando, Cecília encontrou Dona Nair sentada sozinha, num banquinho nos fundos da cozinha, com uma xícara de café nas mãos e um olhar cansado demais para a idade dela. "Posso sentar?" Cecília perguntou baixinho.
Dona Nair deu de ombros e Cecília sentou ao lado. Em silêncio ficaram assim uns minutinhos, só o barulho da louça sendo lavada ao longe, até que a governanta suspirou fundo. Que casamento, meu Deus! Cecília não respondeu, só esperou. Essas pobres crianças, Dona Nair balançou a cabeça, vão sofrer nas mãos dessa mulher. Eu sei, eu vejo. A senhora acha que ela maltrata elas? Dona Nair virou o rosto devagar, os olhos cheios de uma tristeza antiga. Eu não acho nada, moça. Eu sei. Só não posso fazer nada. Ela tomou um gole do café. Trabalho aqui faz 30 anos. Vi o DR, Augusto, crescer. Vi ele casar com a Dera, Marina. Vi as meninas nascerem e vi ele desmoronar quando perdeu a esposa. Ficou diferente. Frágil. Ele está doente mesmo. Alguns dizem que sim. Outros acham que é só luto mal resolvido. Dona Nair deu um risinho amargo. Mas eu acho que tem gente aproveitando da fraqueza dele. Gente que quer o que ele tem. Entende o que eu estou dizendo? Cecília engoliu seco. E as meninas? As meninas são um empecilho. A governanta falou baixo, olhando para o chão. Para quem quer tudo. Criança é um problema, principalmente 3, principalmente quando elas herdam metade de tudo se o pai morrer ou for declarado incapaz. Incapaz. Dona Nair não respondeu direito, só disse. Se uma pessoa ama de verdade, ela não assina nada na fraqueza do outro. Não aproveita, não empurra papel. Ela se levantou jogando o resto do café na pia. Mas eu sou só governanta. Ninguém liga para o que eu penso. E ela saiu, deixando Cecília ali, processando. Renata estava usando a doença de Augusto para ganhar controle. Controle sobre ele, sobre o dinheiro. E as meninas estavam no caminho. Cecília passou os dias seguintes tentando descobrir mais. Voltou para a chácara 2 vezes, inventando desculpa de que tinha esquecido coisas do buffet. Conversou com outros funcionários. Ficou de ouvido em pé. Foi numa dessas idas que ela conseguiu entrar rápido no escritório da casa. A porta estava entreaberta, ninguém por perto, remexeu rápido, com o coração na boca, encontrou uma caixa de lembrancinhas ainda cheia e no fundo dela, enfiado entre papéis de seda, um envelope grosso, abriu. Dentro tinha documentos, termos médicos, uma assinatura, DR, Paulo Mendonça, e uma expressão que Cecília não entendia completamente, mas que fez o sangue gelar, protocolo de simulação controlada para fins diagnósticos. Simulação. Ela tirou foto rápido com o celular velho e colocou tudo de volta, saindo antes que alguém aparecesse, de volta em casa naquela noite. Um apartamento apertado que ela dividia com a mãe, Dona Irene, que tinha problema no pulmão e não trabalhava mais. Cecília ficou olhando para as fotos no celular, tentando juntar as peças. Renata queria controlar tudo. As meninas estavam no caminho. Ela estava planejando drogar elas. E Augusto estava fingindo ser louco. Não fazia sentido. Ou fazia. Cecília deitou na cama apertada, olhando para o teto rachado. E pensou nas trigêmeas, no abraço delas, no medo nos olhinhos, na marquinha roxa, e tomou uma decisão. Ela ia proteger aquelas meninas, custasse o que custasse, mesmo que ninguém acreditasse nela, mesmo que ela perdesse tudo, porque se ela não fizesse nada, quem faria? Cecília voltou à casa Lacerda 3 dias depois. Inventou que o buffet precisava buscar umas bandejas que tinham ficado para trás. Mentira deslavada, mas Dona Marlene tinha topado porque estava precisando das bandejas mesmo, só que de outro evento. Deu certo. A casa era ainda mais imponente de dia, sem a distração das luzes e da festa, arquitetura modernista, vidros enormes, tudo muito limpo e branco e frio. Parecia mais um museu que uma casa onde moravam crianças. Dona Nair atendeu a porta. E o rosto dela não demonstrou surpresa nenhuma ao ver Cecília ali. As bandejas estão na área de serviço, eu mostro, mas quando estavam longe de ouvidos alheios, a governanta segurou o braço de Cecília com força surpreendente. Você voltou por causa das meninas? Não era pergunta, era constatação.
Cecília ia negar, mas que adiantava? Sim, Dona Nair soltou um suspiro pesado. Então toma cuidado. Aquela mulher tem olhos em todo canto. E se ela achar que você está se metendo... Eu sei, mas eu não consigo. Cecília engoliu seco. Eu não consigo fingir que não vi nada. A governanta olhou para ela por um longo momento. Alguma coisa se amaciando naquele rosto cansado. As meninas estão no quarto delas, segundo andar, última porta à esquerda. A Renata saiu para o salão de beleza e não volta tão cedo. O DR, Augusto, está no escritório. Ela fez uma pausa. Preste atenção nele. Preste bem atenção, Cecília franziu a testa. Por quê? Porque às vezes as coisas não são o que parecem. E Dona Nair se afastou antes que Cecília pudesse perguntar mais. Cecília subiu as escadas com o coração batendo forte. A casa era silenciosa demais, o tipo de silêncio que pesava. Chegou na porta do quarto das meninas e bateu de leve. Meninas, sou eu, a Cecília, lembram de mim? Ouviu um farfalhar, passinhos rápidos, e a porta se abriu devagar. Helena apareceu, os olhos arregalados. A moça dos doces, em 2 segundos, as 3 estavam agarradas nela de novo, e Cecília sentiu aquele aperto no peito que já estava ficando familiar. Oi, benzinhas. Vim buscar umas coisas do buffet e pensei em dar um oi. Tudo bem com vocês? Tá, Luísa respondeu. Mas o tom não condizia com a palavra. O quarto era bonito, cheio de brinquedos caros, bichos de pelúcia organizados demais, mas tinha alguma coisa errada. Cecília demorou 1 segundo para perceber. Não tinha bagunça nenhuma, nenhum brinquedo fora do lugar, nenhum desenho nas paredes, nada que indicasse que crianças realmente viviam ali, na escrivaninha. Porém, Cecília viu uma pilha de papéis, desenhos. Ela se aproximou. Vocês desenham? Clara acenou que sim, tímida. Posso ver. As meninas se entreolharam. E Helena pegou um dos desenhos, estendendo para Cecília com cuidado, como se fosse algo precioso. Era um desenho infantil, traços tortos, cores saindo da linha. 3 menininhas de mãos dadas. Em cima delas, uma mulher com asas. Do lado, escrito com letra trêmula. Mamãe no céu! Cecília sentiu a garganta apertar. Sua mãe era muito bonita. Era, Helena sussurrou. Ela morreu quando a gente tinha 5 anos, um acidente de carro. Sinto muito, benzinho. A gente também. Luísa se encolheu. O papai ficou muito triste. Ele chora às vezes, e agora ele fica estranho. Estranho como esquece as coisas. Clara explicou baixinho. Fica olhando para o nada, fala coisas que não fazem sentido. A tia Renata fala que ele está doente. Helena acrescentou, a voz mais baixa ainda. Que a gente tem que deixar ele quieto, que a gente atrapalha. Cecília apertou os punhos para não xingar ali mesmo. Vocês não atrapalham nada. Vocês são crianças. Crianças não atrapalham. A tia Renata diz que sim, antes que Cecília pudesse responder. Helena pegou outro desenho e mostrou. Esse era diferente. 3 meninas no canto, pequenas. Um homem grande no centro, com um coração rachado desenhado no peito. E acima dele, escrito torto, quase ilegível. Papai finge que não sabe para ver quem é do bem. Cecília leu de novo. E de novo. Quem escreveu isso? Eu? Helena falou, olhando para o chão. Mas não fala para ninguém. Por que você escreveu isso, benzinho? A menina demorou para responder, mordendo o lábio. Porque às vezes eu acho que o papai não tá tão doente quanto parece. Às vezes eu pego ele olhando pra gente de um jeito que parece que ele tá prestando atenção, de verdade. Mas aí ele volta a ficar estranho de novo. Cecília sentiu um arrepio subir pela espinha. Ela olhou para aquele desenho, para aquela frase torta, e alguma coisa começou a fazer sentido. Um sentido louco, improvável, mas que batia com o que Dona Nair tinha dito, com aquele envelope, com o termo simulação controlada.
E se Augusto estivesse fingindo, e se ele estivesse testando Renata, Cecília precisava ver ele com os próprios olhos. Precisava entender. Deixou as meninas com a promessa de voltar logo e desceu as escadas, o coração acelerado. O escritório ficava no térreo, porta de madeira pesada entreaberta. Ela ouviu vozes lá dentro. Chegou perto devagar, ficando fora do campo de visão. Não pode continuar assim, Augusto. Era a voz de um homem mais velho, calma, profissional. Quanto tempo mais, o tempo necessário. A voz de Augusto soou firme, firme, nada de hesitação, nada de confusão. Cecília se arrepiou toda. Ela já mostrou as garras. Augusto continuou. Mas preciso de mais. Preciso que ela se exponha completamente, que não sobre dúvida. E as meninas, você tem certeza que elas estão seguras? Houve uma pausa pesada. Não tenho, mas é por isso que tenho você de olho, Paulo, e a Nair e... Augusto suspirou. Dalu, torço para que alguém mais apareça, alguém que se importe de verdade. E se ninguém aparecer, aí eu falho, e minhas filhas pagam o preço pela minha arrogância. Cecília encostou na parede tentando processar. Ele sabia, ele estava fingindo, estava testando Renata, mas ao custo das próprias filhas. Augusto, você está brincando com fogo? Eu sei. A voz dele rachou um pouco. Acredite, eu sei. Mas se eu não fizer isso, se eu não tiver provas concretas, ela vai conseguir o que quer de outro jeito, vai me internar. Vai pegar a guarda das meninas. Vai destruir tudo que a Marina construiu. Eu preciso que ela se exponha sozinha. E se ela machucar as crianças antes disso, silêncio. Por isso eu rezo, para que alguém veja. Alguém que não tenha medo de se meter. Cecília respirou fundo. Alguma coisa quente e estranha se mexeu no peito dela. Raiva. Raiva de Augusto por usar as filhas como isca, mas também entendimento, porque às vezes para pegar um monstro, você precisava deixar ele se revelar. Mas isso não tornava certo. Não justificava o risco. Ela se afastou antes que alguém a visse, voltando para as escadas, a cabeça fervilhava. Augusto estava armando uma cilada para Renata. E Cecília, sem saber, tinha entrado no meio do jogo. A questão era, o que ela ia fazer com isso? Naquela noite, deitada na cama, Cecília ficou olhando para o desenho que tinha tirado foto escondida. Papai finge que não sabe para ver quem é do bem. Helena tinha visto. Uma criança de 7 anos tinha percebido o que ninguém mais percebeu. E se Augusto estava testando Renata, ele também estava testando todo mundo ao redor, testando para ver quem ia proteger as meninas quando ele parecesse incapaz. Cecília fechou os olhos. Tá bom, Augusto. Você quer ver quem se importa de verdade? Então você vai ver, porque ela ia proteger aquelas meninas. Com ou sem o teste dele, com ou sem aprovação, custasse o que custasse, os 3 dias seguintes foram os mais tensos da vida de Cecília. Ela voltou à casa Lacerda mais 2 vezes, sempre com desculpas esfarrapadas que Dona Nair aceitava sem questionar. A governanta tinha virado uma aliada silenciosa. Não falava muito, mas deixava portas abertas, avisava quando Renata estava fora, criava oportunidades. Foi numa dessas visitas que Cecília ouviu a conversa que mudou tudo. Ela estava no corredor do 2º andar, voltando do quarto das meninas quando escutou a voz de Renata vindo de um dos quartos. A porta estava entreaberta e Cecília reconheceu a segunda voz. Era uma mulher mais velha, provavelmente a mãe de Renata, que tinha aparecido no casamento toda produzida. Não aguento mais essas 3, mãe. São um peso. Querida, você sabia que o Augusto tinha filhas? Eu sei, mas não imaginei que seriam tão grudadas nele e agora com essa garçonete se metendo. Cecília parou de respirar. Que garçonete? Uma do buffet. Fica dando em cima das meninas, fazendo carinho, se fazendo de boa moça, como se quisesse tomar meu lugar. E o que você vai fazer? Resolver, do meu jeito. A voz de Renata ficou mais baixa, mais dura.
Logo depois da lua de mel, as três vão para aquele internato em Minas. E aquele que você me indicou, o Colégio Santa Inês, longe, rígido, sem visita por 6 meses. Até lá, elas esquecem o pai, esquecem essa casa. E eu tenho Augusto só para mim. E se ele não deixar... Renata deu uma risada curta, sem humor. Mãe, você viu o estado dele? Mal sabe o próprio nome metade do tempo. Eu já tenho procuração, já tenho acesso às contas. Em 2 meses, ele vai estar oficialmente interditado. E eu assumo tudo. As meninas vão para onde eu mandar. O estômago de Cecília revirou. Internato. 6 meses sem ver o pai. Crianças de 7 anos, que já tinham perdido a mãe, sendo arrancadas de casa. Ela saiu dali o mais rápido que pôde, antes que alguém a visse. Desceu as escadas quase correndo, o coração disparado, encontrou Dona Nair na cozinha. Ela vai mandar elas para um internato. Cecília cuspiu as palavras. Baixo, mas com urgência. Logo depois da lua de mel, um tal de Colégio Santa Inês em Minas. Dona Nair fechou os olhos como se já esperasse por aquilo. Eu tinha medo disso. A gente precisa fazer alguma coisa. O quê, moça? Você acha que eu não tentei? A governanta tinha lágrimas nos olhos agora. Eu falei pro DR Augusto, avisei, mas ele tá jogando um jogo perigoso demais. Ele acha que controla tudo, mas não controla. Aquela mulher é pior do que ele imagina. Então a gente precisa de provas. Provas de verdade. Como Cecília pensou rápido. Pensou na sacolinha de remédios que tinha guardado, pensou nas marcas roxas, pensou nas conversas que tinha ouvido e pensou em uma coisa que ainda não tinha feito: entrar no celular de Renata. O celular dela. Se a gente conseguir ver as mensagens. Impossível, ela não larga aquilo nem para dormir, mas ela larga para tomar banho. Cecília falou, a mente trabalhando rápido. Ou quando vai no salão, deixa na bolsa. Você consegue pegar a bolsa dela por uns minutos. Dona Nair olhou para Cecília como se ela tivesse enlouquecido. Se ela descobrir... Ela não vai descobrir, por favor, pelas meninas. A governanta ficou em silêncio por um longo momento. Então suspirou, derrotada. Amanhã ela vai no dermatologista. Demora umas 2 horas. Ela deixa a bolsa no quarto quando vai tomar banho antes de sair. Ela olhou para Cecília com algo parecido com medo. Mas se der errado, eu não te conheço. Entendeu? Entendi. No dia seguinte, Cecília inventou que estava fazendo limpeza profunda no próprio apartamento e não podia trabalhar no buffet de manhã. Dona Marlene resmungou, mas liberou. Ela chegou na casa Lacerda às 9 da manhã, com o estômago embrulhado de nervoso. Dona Nair a deixou entrar pela porta de serviço e fez um sinal, subisse e fosse rápida. Renata estava no banho, Cecília subiu as escadas como se fosse uma ladra. E era. Tecnicamente, o coração batia tão forte que parecia que todo mundo na casa conseguia ouvir. Entrou no quarto do casal, tudo decorado em tons de branco e dourado, chique demais, impessoal demais. E viu a bolsa cara jogada na poltrona. Pegou o celular, tentou desbloquear. Senha, merda, tentou a data de nascimento de Augusto, que tinha visto numa revista na sala, não deu. Tentou a data do casamento, nada. Ouviu a água do chuveiro parar. Pânico, tentou uma última coisa. 1234 e o celular desbloqueou. Cecília quase riu de desespero. A mulher tinha senha de criança. Entrou nas mensagens, viu conversas com a mãe, com amigas, com fornecedores, e então viu uma conversa com um número sem nome salvo. Abriu. Você conseguiu o remédio? Consegui 3 gotas no suco e elas apagam. Ótimo. Preciso que elas fiquem quietas no casamento, não quero drama. E depois elas vão para longe, bem longe. Cecília tirou foto de tudo, a mão tremendo. Continuou rolando. Tinha mais. Quanto tempo até a interdição? Dor, Mendonça disse que mais uns 2 meses. Aí você tem controle total. Ela pausou. Dr. Mendonça, o psiquiatra de Augusto, estava envolvido com Renata. Não, espera.
Leu de novo. Aquilo não fazia sentido, a não ser que... A porta do banheiro se abriu. Cecília jogou o celular de volta na bolsa e se abaixou atrás da cama. O coração quase saindo pela boca, ouviu Renata cantarolando, se movendo pelo quarto, abrindo o armário. Depois de uma eternidade de 30 segundos, ouviu ela pegar a bolsa e sair. Cecília esperou mais 1 minuto inteiro antes de se levantar, as pernas bambas, desceu as escadas devagar, tentando parecer normal, e encontrou Dona Nair na cozinha com cara de quem tinha visto um fantasma. Consegui. Graças a Deus. A governanta encostou na pia. Agora sai daqui antes que ela volte e te veja. Mas Cecília não saiu direto. Foi até o quarto das meninas antes. Elas estavam brincando no chão. Ou tentando brincar, montando um quebra-cabeça em silêncio, sem muita animação. Quando viram Cecília, os rostinhos se iluminaram. Tia Ceci. Ela se ajoelhou no meio delas, puxando as 3 para um abraço apertado. Meninas, vocês confiam em mim? As 3 acenaram que sim, sem hesitar. Então eu preciso que vocês sejam fortes, bem fortes, porque... Cecília respirou fundo. Porque eu vou fazer tudo o que puder para ajudar vocês. Mas talvez fique um pouco difícil antes de melhorar, entenderam? Helena olhou nos olhos dela, séria demais para uma criança de 7 anos. A tia Renata vai levar a gente embora. Não se eu puder evitar. E se você não puder, Cecília apertou a mãozinha dela. Aí eu vou atrás de vocês, prometo. Foi Luísa quem perguntou, a voz pequena. Você não vai embora, não vai desistir da gente. E Cecília sentiu alguma coisa se quebrar e se reconstruir ao mesmo tempo dentro do peito. Nunca, eu nunca vou desistir de vocês. As 3 se jogaram nela, abraçando com força de afogar, e Cecília abraçou de volta, memorizando o peso daqueles corpinhos magros, o cheiro de shampoo infantil, o desespero silencioso daquele apego, quando se despediu e saiu da casa, com as fotos das mensagens seguras no celular. Cecília sabia que tinha cruzado uma linha sem volta. Não era mais sobre fazer a coisa certa. Era sobre proteger 3 crianças que tinham se agarrado a ela como última tábua de salvação. E se Augusto estava armando um teste, se estava usando as filhas como isca para desmascarar Renata, então que se ferrasse, porque Cecília não ia esperar o teste dele terminar para agir, ia proteger aquelas meninas com ou sem plano, com ou sem aprovação, mesmo que isso significasse enfrentar uma socialite poderosa, mesmo que significasse perder tudo. Algumas coisas valiam o risco, e 3 crianças assustadas, que só queriam ser amadas, definitivamente valiam. O dia amanheceu bonito demais para tanta tensão. Céu azul sem uma nuvem, sol brilhando forte, mas não quente demais. Brisa leve balançando as flores brancas que decoravam cada canto da chácara Santa Amália. O tipo de dia perfeito para casamento ou para tragédia dependia de como você olhava. Cecília chegou cedo com o resto da equipe do buffet. Mas, diferente dos outros dias, hoje ela não conseguia disfarçar o nervosismo. As mãos suavam, o estômago estava embrulhado, e ela conferia o celular a cada 5 minutos, olhando as fotos das mensagens de Renata que tinha tirado. Prova, ela tinha prova, mas como usar sem destruir tudo? Moça, você tá bem. Seu Valdir, o garçom mais velho da equipe, tocou no ombro dela. Tá pálida. Tô bem, só dormi mal. Vai ser um dia longo. Bebe uma água. Se ele soubesse que o problema não era cansaço, era medo do que podia acontecer, do que ela podia ter que fazer. Os convidados começaram a chegar por volta das 4 da tarde. Gente bonita, bem vestida, cheirando a perfume caro e falando aquele português polido demais, cheio de palavras difíceis que Cecília sabia que usavam mais para mostrar quem eram do que para se comunicar. Ela circulava com a bandeja de espumante, sorrindo educadamente, sendo invisível como sempre. Mas hoje, invisível era exatamente o que ela precisava ser,
porque assim podia observar tudo sem chamar atenção. Viu Augusto chegando, de terno escuro, o rosto pálido. Ele cumprimentava as pessoas com aquele jeito meio distante, meio perdido. Algumas vezes parava no meio de uma frase e olhava para o nada, como se tivesse esquecido o que estava falando. Os convidados trocavam olhares de pena. Coitado, ainda não se recuperou. A Renata é uma santa por casar com ele nesse estado. Cecília observava Augusto com mais atenção agora. E percebia coisas como os olhos dele, mesmo distantes, sempre voltavam para as meninas, como ele apertava a mão de algum convidado com força demais, testando reação, como por uma fração de segundo o olhar vazio sumia e era substituído por algo afiado. Calculista, ele estava atuando, e atuando bem. A questão era, até onde ele ia deixar as coisas irem antes de parar? Cecília viu as trigêmeas chegando, de mãos dadas, vestidos brancos idênticos, laços nos cabelos, bonitas, arrumadas e aterrorizadas. Ela reconhecia aquele olhar, o de criança que sabe que tem que se comportar, que tem que ser perfeita, que qualquer erro pode custar caro. Elas viram Cecília e os olhinhos se iluminaram um pouco. Helena deu um passinho na direção dela, mas foi puxada de volta por Renata, que apareceu linda demais com um vestido de noiva que devia ter custado mais que um carro. Quietas, vão ficar sentadas ali e não saem do lugar, entenderam? As três acenaram mudas. Renata se virou para Cecília e o olhar foi de puro veneno. Você fica longe das minhas enteadas hoje, tem trabalho para fazer? Faz? Sim, senhora. Cecília se afastou, mas não antes de ver Helena olhando para ela como quem olha para a última pessoa no mundo que se importa. A cerimônia começou pontualmente às 5 da tarde. Música clássica, convidados sentados, tudo muito formal e lindo. Cecília ficou posicionada perto das mesas das crianças. E não por acaso, tinha pedido para Dona Marlene colocá-la ali, inventando que era o lugar mais fácil para servir. A coordenadora tinha topado sem desconfiar. As trigêmeas estavam sentadinhas, quietinhas demais, apertadas uma na outra, do outro lado do jardim. Augusto esperava no altar improvisado. Ao lado do padre, o olhar dele vagou pela multidão e por um segundo, só um segundo, pausou em Cecília. E ela teria jurado que viu reconhecimento ali, como se ele soubesse quem ela era, o que ela tinha tentado fazer. Mas então, ele voltou ao olhar vazio, e o momento passou. A marcha nupcial tocou. Renata desceu as escadas da casa principal como uma aparição, toda sorrisos e acenos delicados. Todo mundo virou para olhar. Ela era magnética, tinha que admitir, linda, elegante, perfeita. A cerimônia começou, votos, promessas, amor eterno. Cecília mal prestava atenção, estava de olho em Renata, em Augusto, nas meninas. Foi quando viu. Renata fez um sinal discreto com a cabeça para uma mulher que Cecília não conhecia, uma funcionária nova. Não era da equipe do buffet. A mulher acenou de volta e se aproximou da mesa das crianças com uma bandeja de sucos coloridos. O estômago de Cecília despencou. Ela conhecia aquele suco, tinha visto antes. Era o que as meninas bebiam sempre. Morango com laranja, a bebida favorita delas, e estava com um cheiro doce demais, um cheiro artificial, familiar. 3 gotas no suco e elas apagam. Cecília não pensou, só agiu, avançou rápido, quase correndo, e acidentalmente esbarrou na mulher bem na hora que ela ia colocar os copos na frente das meninas. A bandeja inteira caiu, os sucos se espalharam pelo chão, vidro quebrando. Ai, meu Deus, desculpa. Cecília falou alto, se abaixando para recolher os cacos. Que desastrada, me perdoa. A mulher olhou para ela com raiva, mas não podia fazer escândalo ali. No meio da cerimônia, alguns convidados olharam de relance, mas a maioria continuou prestando atenção no altar. Vou buscar outros. Cecília disse rápido. Já volto. Ela praticamente correu para a cozinha improvisada. Pegou 3 copos de suco limpo,
que ela mesma preparou, vendo cada gota que caía ali dentro. E voltou, colocou na frente das meninas, que olharam para ela com aqueles olhos grandes e assustados. Toma, benzinhas, suco fresquinho. Helena segurou a mão dela por um segundo, apertou de leve, não disse nada. Não precisava. Cecília se afastou e respirou fundo, o coração ainda disparado. Tinha conseguido, tinha trocado o suco. As meninas estavam seguras, por enquanto, do outro lado do jardim. Ela viu Renata olhando na direção dela, e mesmo de longe, mesmo com a distância, dava para ver a raiva pura naquele olhar. Ela tinha percebido, tinha entendido o que Cecília fez e ia cobrar. A cerimônia continuou. Votos trocados, alianças colocadas. O padre anunciou: declaro vocês marido e mulher. Aplausos, música, champanhe. Mas Cecília não conseguia relaxar. Alguma coisa ia acontecer. Ela sentia, era questão de tempo. As meninas beberam o suco aos poucos, nervosas, não desmaiaram, não ficaram tontas, ficaram só cansadas. Do jeito normal que criança fica depois de um dia longo e estressante. Renata circulava entre os convidados, sorrindo, recebendo parabéns. Mas toda vez que passava perto de Cecília, o olhar era de ódio puro, e toda vez que passava perto das meninas, a máscara escorregava um pouco, o sorriso ficava forçado, a mão apertava forte demais no ombro de uma delas. Foi durante o jantar que tudo começou a desmoronar. As trigêmeas estavam sentadas numa mesa de canto, comendo devagar, quando Helena começou a chorar, baixinho, tentando esconder, mas chorando. Luísa segurou a mão dela. Clara se apertou no outro lado. E Renata viu. Ela atravessou o jardim com passadas longas, o vestido de noiva esvoaçando, a expressão furiosa. O que foi agora? Ela sibilou, abaixando para ficar na altura delas. Não falei para ficarem quietas. A gente tá com medo. Helena soluçou. Medo de quê? De você. O silêncio que caiu foi pesado. Alguns convidados próximos começaram a olhar e Renata perdeu a paciência. Chega, chega. Vocês três vão pro quarto. Agora. Ela puxou Helena pelo braço. Puxou mesmo, com força. A menina gritou de dor. E Cecília se moveu antes de pensar. Atravessou o jardim em 3 passadas e se colocou entre Renata e as meninas, o braço estendido como barreira física, o corpo inclinado para frente protegendo. Solta ela. Renata olhou para Cecília como se tivesse visto um inseto se atrever a falar. Como é que é? Solta a menina, você tá machucando. Os convidados começaram a perceber a cena, conversas pararam, cabeças viraram, o jardim inteiro ficou em silêncio, observando, e Renata, percebendo que tinha plateia, decidiu fazer o que fazia melhor, se fazer de vítima. Vocês estão vendo isso? Ela falou alto, dramática. Essa garçonete está se metendo na minha família, está se achando dona das minhas enteadas. Você não é nada, Renata gritou, o verniz finalmente rachando de vez. Você é uma funcionária qualquer, uma ninguém, e ousa colocar a mão nas minhas meninas. As trigêmeas se agarraram em Cecília, tremendo, e Cecília não recuou, ficou ali, firme, mesmo com 200 pares de olhos cravados nela, mesmo com o coração explodindo no peito. Elas não são suas, Cecília falou, a voz baixa, mas clara. E você sabe disso. Foi quando Renata cometeu o erro que mudaria tudo. Renata avançou um passo, o dedo em riste apontado para Cecília, os olhos azuis faiscando de ódio. Você quer saber de uma coisa? Vocês todos querem saber. Ela virou para o público de convidados, a voz subindo cada vez mais. Essa mulher tá obcecada com as meninas. Fica rondando minha casa, inventando desculpa para aparecer, fazendo carinho, querendo tomar meu lugar. Isso não é verdade. Cecília respondeu.
firme, mesmo com as pernas tremendo. Não é? Então por que você está sempre aqui? Por que não fica no seu lugar, fazendo o seu trabalhinho, em vez de se meter onde não foi chamada? Porque alguém precisa proteger elas. A frase saiu antes que Cecília pudesse pensar, e o silêncio que veio depois foi absoluto. 200 pessoas respirando junto, esperando. Renata deu uma risada aguda, histérica. Proteger? Proteger de quê? De mim, da mulher que vai cuidar delas, dar educação, tudo o que precisam. Cuidar. Cecília sentiu a raiva finalmente vencer o medo. É assim que você chama: apertar o braço delas até ficar roxo, ameaçar mandar elas para longe, drogar o suco delas para ficarem quietas? O jardim explodiu em murmúrios chocados e Renata ficou branca, não de culpa, de raiva pura. Você tá louca, tá inventando histórias porque quer dar um golpe. Pobre querendo virar dona da mansão, agarrando viúvo rico. Eu conheço gente como você. Foi quando as trigêmeas se apertaram mais ainda em Cecília. E Helena falou, a vozinha quebrando. Ela colocou remédio no nosso suco 3 vezes. A gente não dormia. Só ficava tonta e não conseguia falar. O silêncio voltou, ainda mais pesado. Renata olhou para Helena com desprezo puro. Vocês 3 não sabem de nada. São crianças. Crianças mentem. Elas não estão mentindo. Cecília falou, a voz firme agora. E eu tenho como provar. Prove então! Renata berrou, completamente fora de controle. Prove, porque tudo que você tem são mentiras de uma garçonete interesseira que... Renata! A voz de Augusto cortou o ar como lâmina. Todo mundo virou. Ele estava parado a alguns metros de distância. E alguma coisa tinha mudado, a postura, o olhar, a presença. Não tinha mais nada de confuso nele, nada de perdido, nada de frágil. Augusto Lacerda olhava para a noiva com uma frieza que fez até Cecília se arrepiar. Augusto, amor, você não está entendendo. Renata tentou mudar o tom, voltando para a voz doce. Essa mulher está inventando. Você acha mesmo que eu não sabia? Ele cortou, a voz baixa, mas alcançando cada canto do jardim. Acha mesmo que eu estava tão perdido assim? Renata piscou, confusa. Do que você tá? Você acha que eu não percebi? A voz dele trovejou. E Cecília nunca tinha ouvido aquele homem falar assim. Você acha que eu não vi você maltratando minhas filhas, ameaçando elas, planejando se livrar delas? Augusto, você tá delirando de novo. Precisa dos seus remédios. Eu nunca estive doente. Ele avançou e Renata recuou instintivamente. Foi tudo fingimento, teste, para ver até onde você ia. O jardim explodiu em sussurros chocados. Você fingiu. Renata estava pálida agora, os olhos arregalados. Fingi, com a ajuda do Dudu. E Paulo, do advogado, da Nair. Augusto fez um sinal e o Derer Mendonça se aproximou carregando uma pasta. Simulação controlada, protocolo diagnóstico, para testar se você me amava de verdade ou só queria meu dinheiro. E adivinha, você falhou miseravelmente. Isso é armação. Renata tentou argumentar, olhando para os convidados em busca de apoio. Ele está mentindo, está louco de verdade e está armando para mim porque você tentou drogar minhas filhas. Augusto abriu a pasta e tirou papéis. Porque você planejou mandar elas para um internato. Porque você já tinha documento pronto para me interditar e roubar tudo. Ele jogou os papéis na mesa mais próxima. DR. Paulo se aproximou. Tudo documentado. As mensagens dela combinando os tranquilizantes, os áudios das ameaças, as conversas sobre interdição. Ele olhou para Renata com repulsa. Você escolheu o psiquiatra errado para subornar. Eu sempre trabalhei para os Lacerda. E quando o Augusto me contou as suspeitas dele, topei ajudar no teste. Mas Renata estava se desmoronando procurando saída, então viu Cecília e partiu para a última cartada. Foi ela que armou tudo, pobre invejosa querendo roubar meu lugar, plantou provas. Vocês não veem.
Os convidados hesitaram. Alguns olharam para Cecília com desconfiança. Afinal, era mais fácil acreditar que uma garçonete era interesseira do que aceitar que uma socialite era monstro. E Cecília sentiu o momento mais sombrio chegando. O momento em que ninguém ia acreditar nela. Porque ela era ninguém. Porque era pobre. Porque não tinha nome, sobrenome, poder. Foi quando Dona Nair deu um passo à frente. A governanta, que tinha ficado no canto até então, caminhou até o centro do jardim com a postura de quem carregava décadas de dignidade silenciosa. Eu vi tudo, ela falou. A voz clara e firme. Trabalho nessa casa há 30 anos, criei o DR Augusto, ajudei a criar as meninas e eu vi essa mulher maltratar elas, vi ela ameaçar, vi ela planejar e vi essa moça, ela apontou para Cecília, ser a única pessoa corajosa o suficiente para se meter quando todo mundo fingia não ver. Nair, você não sabe o que está falando, Renata tentou. Eu sei exatamente. A voz da governanta subiu pela primeira vez. Eu avisei o DR Augusto, eu dei as informações, e se essa moça não tivesse trocado os copos hoje, as meninas estariam desmaiadas agora. Dr. Paulo pegou outro documento da pasta. Mandei analisar os sucos que foram derrubados. A Cecília guardou amostras. Ele leu o papel. Benzodiazepínicos em dose alta, suficiente para sedar crianças por 8 horas. Crianças que pesam menos de 30 quilos. A dose poderia ter sido letal. O jardim ficou em silêncio mortal. Renata olhou ao redor, procurando aliados, mas só encontrou olhares de horror e nojo. Até a própria mãe dela tinha dado um passo para trás, a mão na boca. Não, vocês não entendem. Eu só queria... Ela estava chorando agora, mas ninguém demonstrava pena. Eu amo o Augusto. Eu ia cuidar bem dele. Você ia me internar. Augusto cuspiu as palavras. Ia me declarar incapaz, pegar tudo que eu construí e se livrar das minhas filhas. Minhas filhas, Renata, elas têm 7 anos. Elas são um problema. E aí saiu a verdade crua, venenosa, que Renata não conseguiu mais segurar. 3 crianças chorosas, grudadas no pai, lembrando todo mundo da Santa da Marina. Eu não aguento. Elas estragam tudo. Estariam melhor longe, bem longe onde não atrapalhassem. Silêncio absoluto. E então Augusto fez um sinal com a cabeça. 2 policiais, que estavam discretamente posicionados perto da entrada desde o começo, se aproximaram. Renata Vilela, um deles falou. A senhora vai ter que vir conosco para a delegacia. A denúncia de tentativa de lesão corporal de menor, ameaça e tentativa de estelionato. What? Não, vocês não podem. Renata tentou correr, mas os policiais a seguraram. Eu sou a noiva, é meu casamento. Vocês não podem fazer isso. O casamento é nulo. O advogado da família falou, aparecendo com mais papéis. Assinado sob fraude e coação emocional, sem validade jurídica. Renata gritou, esperneou, chorou, mas foi levada. Os convidados se afastaram como se ela tivesse doença contagiosa. Alguns saíram apressados, envergonhados de terem sido parte daquele circo. Outros ficaram chocados demais para se mexer. E no meio do caos, das pessoas falando ao mesmo tempo, dos flashes de celulares gravando tudo, Cecília sentiu 3 pares de bracinhos a apertando com força de afogar. Ah, você salvou a gente, Helena soluçou. Você salvou a gente. Cecília se ajoelhou ali mesmo, no meio do gramado, e abraçou as 3 com força. Chorou também. Chorou de alívio, de tensão liberada, de exaustão, quando levantou o rosto, viu Augusto parado ali, olhando para ela, e tinha lágrimas no rosto dele também. Obrigado, ele disse, a voz rouca. Obrigado por proteger minhas filhas quando eu arrisquei demais. Cecília não respondeu. Porque não tinha resposta. Tinha raiva dele por ter usado as filhas como isca. Mas também tinha entendimento. Porque às vezes, para pegar um monstro, você precisa deixar ele se revelar.
Mas nada disso importava agora. As meninas estavam seguras, finalmente seguras, e era isso que importava. A chácara Santa Amália, que há poucas horas parecia o cenário perfeito de um conto de fadas, agora tinha cara de crime scene, policiais conversando com testemunhas, gente indo embora apressada, outros em grupinhos cochichando, celulares gravando tudo. O casamento do ano tinha virado o escândalo da década. Cecília ainda estava ajoelhada no gramado com as trigêmeas agarradas nela, quando ouviu a voz. Isso é um absurdo. Minha filha nunca faria uma coisa dessas. O pai de Renata, um homem alto, grisalho, terno, caríssimo, vinha marchando na direção de Augusto com o dedo em riste. Cecília reconheceu ele das fotos nas revistas. Empresário poderoso, dono de construtora, amigo de políticos. Seu Mário, com todo respeito. Augusto começou. Respeito, você armou uma farsa, fingiu doença mental, enganou minha filha. Expôs ela publicamente. Isso é difamação, calúnia. Vou processar você e essa garçonete por inventarem histórias. Algumas cabeças viraram, murmúrios recomeçaram. E Cecília sentiu o estômago gelar. Era isso. Era exatamente isso que ela tinha medo. Que alguém com poder virasse o jogo, fizesse ela parecer a vilã. Mas foi o Deire. Paulo quem respondeu, com uma calma cirúrgica. Seu Mário, o senhor quer mesmo ir por esse caminho, porque eu tenho aqui... Ele ergueu um envelope pardo. Laudos toxicológicos dos sucos que sua filha mandou preparar. Tenho as mensagens do celular dela planejando dopar crianças de 7 anos. Tenho gravações dela ameaçando internar essas meninas contra a vontade do pai. E tenho o documento fraudulento que ela preparou para interditar o DR, Augusto, e assumir os bens dele. Isso é armação, montagem. Uma voz feminina cortou o ar. Cecília virou e viu a mulher que tinha servido os sucos se aproximando. Pálida, tremendo. Eu preciso falar. Todos olharam para ela. Quem é você? O policial perguntou. Jéssica Tavares. A dona Renata me contratou há 2 semanas. Me pagou R$2.000 para... A voz dela quebrou. Para colocar umas gotinhas no suco das meninas. Ela disse que era só para elas ficarem calmas, não fazer bagunça no casamento. Eu não sabia que era droga pesada. Juro que não sabia. Você está mentindo. O pai de Renata gritou. Minha filha pagou você para falar isso. Ninguém me pagou. Jéssica estava chorando agora. Eu tô grávida, tô precisando de grana. Achei que era só calmante leve. Mas quando vi a polícia, quando ouvi falar em benzodiazepínico, em dose letal, ela cobriu o rosto com as mãos. Meu Deus, eu podia ter matado 3 crianças. O policial chamou a colega e começou a tomar o depoimento dela. O pai de Renata ficou vermelho, tentando argumentar. Mas a filha dele tinha acabado de ser delatada por uma cúmplice arrependida. Ainda assim, ele insistiu, virando para Cecília com desprezo. Essa moça não tem nada a ver com a família. Ela não tem direito de se meter. Obviamente é interesseira. Quer o dinheiro do Augusto. E foi aí que Cecília se levantou, devagar, soltando as meninas com cuidado. Ela ficou de pé e encarou aquele homem. Não abaixou o olhar, não recuou, mesmo com o estômago revirando, mesmo com a voz do medo gritando que ela devia ficar quieta. O senhor tem razão, ela falou, e todo mundo parou para ouvir. Eu não tenho nada a ver com essa família. Sou só uma garçonete pobre, sem estudo superior, sem sobrenome importante. Ela deu um passo na direção dele. Mas diferente da sua filha, eu não precisei de dinheiro nenhum para me importar com 3 crianças assustadas. Não cobrei nada para trocar um copo envenenado. Não pedi recompensa para ficar entre elas e quem queria machucar. Você quer se aproveitar. Eu quero que elas fiquem seguras. A voz de Cecília saiu mais alta que ela pretendia. Só isso. E se o senhor acha que isso é interesseiro, então o problema é do senhor. Não meu silêncio. E então, numa voz fraquinha,
A tia Ceci é boa, todo mundo olhou, era Luísa, segurando a mão das irmãs, os olhinhos vermelhos de tanto chorar. Ela não quer dinheiro, ela só não deixa a gente sozinha. Clara acenou com a cabeça. A tia Renata falava que a gente era problema, mas a tia Ceci falou que criança não atrapalha nunca. E Helena, a mais velha, por 3 minutos, olhou direto para o pai de Renata e falou com uma coragem que não devia existir numa menina de 7 anos. Sua filha é má. E a tia Ceci salvou a gente dela. O homem ficou sem resposta. Abriu a boca, fechou, tentou argumentar, mas não tinha argumento contra a verdade crua de uma criança. Foi Dona Nair quem deu o golpe final. Seu Mário, com todo respeito, mas o senhor devia era ter vergonha. Vergonha de ter criado uma filha capaz de dopar crianças. Vergonha de vir aqui defender o indefensável. A governanta olhou para ele com décadas de sabedoria acumulada. Eu trabalho para a família rica faz 30 anos e posso garantir, dinheiro não compra caráter. Sua filha provou isso hoje. O pai de Renata olhou ao redor, viu que não tinha apoio de ninguém e saiu pisando duro, humilhado. Os policiais terminaram de coletar depoimentos e evidências. O delegado, um homem sério de óculos, se aproximou de Augusto. Dr. Lacerda, o senhor vai precisar ir à delegacia amanhã para formalizar a denúncia. E a senhorita também. Ele olhou para Cecília. A senhora é testemunha-chave. Eu vou. Cecília concordou. E as crianças vão ficar comigo. Augusto falou. Firme, onde sempre deveriam ter ficado. O delegado acenou e se afastou. Os últimos convidados foram embora. Alguns murmurando apoio a Augusto, outros apenas constrangidos de terem presenciado aquilo. A equipe do buffet começou a recolher as coisas em silêncio. Dona Marlene se aproximou de Cecília com uma expressão estranha. Metade orgulho, metade espanto. Moça, você tem culhões de aço. Cecília deu uma risada cansada. Ou falta de juízo. Não, você fez o certo. A coordenadora apertou o ombro dela. E entre nós, essa Renata sempre me deu arrepio. Sabia que tinha podre naquele casamento, porque não disse nada. Porque quem ia me escutar? Dona Marlene deu de ombros, amarga. Gente como a gente não tem voz, né? Mas você usou a sua. E deu certo. Cecília não tinha certeza se tinha dado certo. Só sabia que estava exausta, que queria ir para casa, que queria esquecer esse dia. Mas quando virou para pegar a bolsa e ir embora, viu Augusto parado ali. As trigêmeas, uma de cada lado e uma na frente. Cecília, espera! Ela parou, ele se aproximou devagar, as meninas grudadas nele. O rosto dele estava marcado de cansaço, de culpa, de alívio misturado. Eu preciso te pedir desculpas. Não precisa, preciso. Ele engoliu seco. Eu usei minhas filhas como isca. Coloquei elas em risco porque eu quis provar um ponto. Quis ter certeza absoluta antes de agir e, no processo, quase perdi elas de verdade. Você as protegeu do jeito que achou certo. Não, você protegeu elas. Você arriscou tudo. Emprego, reputação, segurança. Você não tinha nada a ganhar e mesmo assim ficou na frente. A voz dele rachou. E eu nunca vou esquecer disso. Cecília olhou para as meninas, para os rostinhos marcados de trauma, mas finalmente aliviados, e sentiu aquela coisa apertar no peito de novo. Eu não fiz isso por você, fiz por elas. Eu sei, e é por isso que Augusto respirou fundo. Eu quero te oferecer um emprego, de verdade, coordenadora pedagógica das meninas, salário digno, autonomia. Você trabalharia diretamente com elas. Ajudaria na recuperação, na educação, seria respeitada, ouvida. Cecília piscou sem entender direito. Você está oferecendo emprego agora. Não é caridade, é necessidade. Ele olhou para as filhas. Elas confiam em você e depois de tudo, eu também confio. Eu preciso pensar, claro, quanto tempo precisar.
Ele colocou a mão no ombro dela, respeitoso. Mas, por favor, pensa, porque você fez mais por essas meninas em 2 semanas do que muita gente fez a vida inteira. As trigêmeas se soltaram do pai e abraçaram Cecília de novo. Aquele abraço apertado, desesperado, que ela já tinha aprendido a reconhecer. Fica com a gente, tia Ceci, Helena implorou. Por favor. E Cecília, mesmo exausta, mesmo confusa, mesmo sem saber se era boa ideia, se ouviu dizendo: eu fico. Sempre que vocês precisarem, eu fico. 3 dias depois do casamento que não foi, Cecília se viu sentada numa cadeira desconfortável, na Casa Lacerda, tentando não pensar em como tinha chegado ali, de garçonete invisível a... o que exatamente? Heroína? Testemunha? Funcionária? Nada disso parecia encaixar direito. A casa estava diferente, mais silenciosa, mas de um jeito melhor. Não era mais aquele silêncio pesado, sufocante. Era só calmo. As meninas estavam no quarto com a psicóloga que Augusto tinha contratado. Dona Nair andava pela casa com os ombros mais relaxados. E Cecília estava ali esperando para conversar com Augusto sobre os detalhes do emprego. Se é que ela ia aceitar, ela ainda não tinha certeza. A porta do escritório se abriu e Augusto apareceu. Parecia ter envelhecido 10 anos em 3 dias. Olheiras fundas, barba por fazer, a camisa amarrotada, mas o olhar estava presente, firme, real. Desculpa a demora, estava no telefone com o advogado. Ele se sentou atrás da mesa, fazendo sinal para ela sentar também. Renata foi indiciada. Tentativa de lesão corporal, ameaça, tentativa de estelionato. O advogado dela está tentando acordo, mas vai ser difícil. Bom, Cecília falou sem pena nenhuma. Augusto esfregou o rosto com as mãos. Eu preciso te falar a verdade sobre tudo. Você merece saber. Você não precisa. Eu preciso. Ele se inclinou para frente, os cotovelos na mesa. Quando a Marina morreu, eu desmoronei. De verdade. Não foi fingimento. Entrei em depressão profunda. Pensei em suicídio. Fiquei meses sem conseguir sair da cama. As meninas, elas viram o pai delas se desintegrar. E eu odeio isso. Odeio que elas tenham visto. Cecília não disse nada, só escutou. Demorou quase 1 ano para eu voltar a viver. E quando voltei, quando comecei a sair, conheci a Renata. Ela era charmosa, atenciosa, parecia genuína. Ele deu uma risada amarga. Ou eu era idiota demais para ver. Você estava vulnerável. Tava, e ela aproveitou. Mas eu comecei a perceber coisas, pequenas maldades com as meninas, comentários frios, o jeito que ela empurrava elas para longe quando achava que ninguém estava vendo. Ele olhou para Cecília. Aí eu conversei com o DR, Paulo. Falei das suspeitas e ele sugeriu o teste. Fingir que estava piorando. Exato. Simular episódios, ver se ela ia me cuidar de verdade ou aproveitar. Augusto fechou os olhos. Mas eu subestimei ela. Subestimei a maldade. Achei que no máximo ela ia tentar me convencer a internar as meninas num colégio. Não imaginei que ela ia tentar drogar elas, que ia ameaçar, que ia ser tão cruel. E você continuou com o plano mesmo assim. Continuei. A voz dele quebrou. Porque eu queria provas concretas. Queria que não sobrassem dúvidas. Mas nesse processo, eu coloquei minhas filhas em perigo. Usei elas como isca. E isso não tem desculpa. O silêncio que caiu foi pesado. Cecília respirou fundo. Você tem razão. Não tem desculpa. Augusto olhou para ela, surpreso. Você usou as suas próprias filhas para testar uma mulher que você já sabia que era perigosa. Você arriscou a segurança delas por orgulho, por querer ter razão, por querer provas perfeitas. Cecília se inclinou para frente. E sabe o pior? E se eu não tivesse percebido, e se eu não tivesse trocado aqueles copos, você ia ter deixado as meninas beberem aquilo só para ver até onde a Renata ia. Não, eu tinha gente de olho. Quem?
a dona Nair, a Jéssica, que estava subornada pela Renata, o Der Paulo, que não estava nem presente no casamento. Cecília sentiu a raiva finalmente vir à tona. Você brincou com a vida delas, Augusto, e deu sorte, muita sorte. Sorte de uma garçonete aleatória ter percebido, ter se importado. Mas, e se não tivesse? Augusto não respondeu, porque não tinha resposta. E Cecília viu nos olhos dele que ele sabia que tinha falhado. Sabia que o plano dele tinha sido arrogante e perigoso. Você tem razão, ele disse finalmente, a voz rouca. Você tem toda a razão. Eu nunca vou me perdoar por isso, nunca. Não é sobre você se perdoar, Cecília falou mais baixo agora. É sobre você garantir que nunca mais vai colocar elas em risco, que vai proteger elas de verdade, não como peça de xadrez, como pai. Eu sei. Eu quero ser melhor, preciso ser melhor. Ele olhou para ela com algo que parecia desespero. E é por isso que eu preciso de você, porque você fez o que eu não fiz. Você se colocou na frente, sem plano, sem garantias, só porque era o certo. Cecília sentiu o peito apertar. Eu não sou heroína, Augusto. Eu só não consegui ficar parada. E é exatamente por isso que você precisa ficar. Ele abriu uma gaveta e tirou um contrato. Aqui, coordenadora pedagógica e de bem-estar das meninas. Salário de 8.000 por mês, com plano de saúde, vale alimentação, tudo certinho. Você vai trabalhar com elas na educação, na rotina, vai ajudar na terapia e vai ter autonomia. Decisões sobre as meninas passam por você também. Cecília olhou para o papel sem pegar. E se eu discordar de você? Aí a gente conversa como adultos. Ele empurrou o contrato na direção dela. Eu não quero empregada submissa. Quero alguém que vai brigar comigo se eu tiver errado. Alguém que vai colocar as meninas em primeiro lugar. Sempre. Porque você pode contratar alguém com mais experiência. Porque elas confiam em você. Augusto falou simples. Porque você viu elas quando todo mundo ignorava. Você viu. E isso não tem preço. Cecília pegou o contrato, as mãos tremendo levemente. Leu os termos, era generoso, justo, respeitoso. Eu preciso de uma condição, ela falou. Qual? Se eu ver você colocando elas em risco de novo, de qualquer forma, eu saio e levo elas comigo, se for necessário. Ela olhou nos olhos dele. Entendeu? Eu não vou deixar ninguém, nem você, machucar essas meninas. Augusto engoliu seco e então, pela primeira vez desde que Cecília o conhecia, ele sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas genuíno. Entendido e aceito. Ele estendeu a mão. Então tá contratada. Cecília olhou para a mão dele. Pensou na mãe doente em casa, que ia poder ter tratamento melhor agora. Pensou no apartamento apertado que podia trocar por um lugar melhor. Pensou em dignidade, em ser ouvida, em ter voz. Mas principalmente pensou em 3 meninas de 7 anos que precisavam de alguém, que se agarravam nela como quem se agarra à tábua de salvação. Ela apertou a mão dele. Contratada, mais tarde naquele dia, Cecília estava no quarto das meninas, ajudando elas a organizar os brinquedos. A psicóloga tinha sugerido atividades normalizantes. Quando Helena parou e olhou para ela, Tia Ceci, você vai morar aqui com a gente. Não, benzinho, vou vir todo dia, mas vou continuar morando na minha casa com a minha mãe. Helena pareceu desapontada. Mas você não vai embora para sempre, né? Não, prometo. Você promete mesmo? Luísa perguntou insegura. Porque a mamãe prometeu que ia voltar do hospital e não voltou. Cecília sentiu o coração partir. Benzinho, eu não posso prometer que nada de ruim vai acontecer nunca. Porque a vida é assim. Às vezes as coisas ruins acontecem. Ela se ajoelhou na frente das 3. Mas eu posso prometer que enquanto eu tiver força, enquanto eu tiver escolha, eu não vou abandonar vocês. Nunca. Entenderam? As 3 se agarraram nela de novo. E Cecília abraçou de volta, apertando forte. Clara sussurrou no ouvido dela.
Você é tipo uma mãe. Cecília fechou os olhos, as lágrimas vindo sem aviso. Eu sou tipo alguém que ama muito vocês e que vai fazer tudo para vocês ficarem bem. Isso serve. Serve. As três responderam em coro. E Cecília percebeu que tinha acabado de ganhar uma família. Não da forma tradicional, não da forma que sonhava quando era criança, mas uma família verdadeira mesmo assim. 3 meninas traumatizadas que precisavam de cura, um pai quebrado tentando consertar os próprios erros, e ela, uma garçonete que tinha aprendido que coragem não era não ter medo. Era ter medo e fazer o certo mesmo assim. 6 semanas depois, Cecília acordou com o despertador às 6 da manhã, mas diferente de antes. Não sentiu aquele peso no peito. Levantou, preparou café, ajudou a mãe com a medicação, que agora vinha certinha, coberta pelo plano de saúde novo, e saiu para o trabalho. Só que trabalho agora não era servir champanhe para gente que nem olhava na sua cara. Era chegar na casa Lacerda e ser recebida por 3 meninas pulando de alegria na porta. Tia Ceci, tia Ceci. Olha o que a gente desenhou. Helena puxava ela pela mão, Luísa pela outra, e Clara ia na frente abrindo caminho. A casa tinha mudado tanto que às vezes Cecília precisava piscar para ter certeza que era o mesmo lugar. Tinha desenhos na geladeira agora, coloridos, tortos, lindos. Tinha risada ecoando pelos corredores, tinha cheiro de bolo no forno. Dona Nair tinha voltado a assar, coisa que não fazia desde que a Dedrá Marina tinha morrido. Tinha vida. A terapia estava ajudando. A Dedrá Beatriz, a psicóloga infantil, vinha 3 vezes por semana e trabalhava com as meninas processando o trauma. Não ia ser rápido, não ia ser fácil, mas já dava para ver diferença. Helena tinha parado de ter pesadelos toda noite. Luísa voltou a sorrir. Clara, que antes mal falava, agora não parava de contar histórias. E Cecília estava aprendendo a ser o que elas precisavam. Não mãe. Esse lugar sempre seria da Marina, mas algo igualmente importante. Porto seguro. A pessoa que ficava quando tinha medo. A que não ia embora. Olha, tia. Helena mostrou um desenho de 4 pessoas de mãos dadas. É a gente, você, eu, a Luísa e a Clara. E o papai? Cecília perguntou. Ah, ele tá aqui atrás, ó. Helena apontou para o fundo do papel, onde tinha um homem desenhado meio de longe. Ele ainda tá aprendendo a voltar. A frase, dita com a sinceridade brutal de criança, acertou Cecília em cheio, porque era verdade. Augusto estava tentando, mas tinha muita coisa para reconstruir, muita confiança para reconquistar. Ele apareceu na cozinha alguns minutos depois, com cara de quem tinha dormido mal. As olheiras continuavam, mesmo depois de semanas, culpa não deixava dormir direito. Bom dia. Ele cumprimentou, pegando café. Bom dia. Cecília respondeu, observando as meninas correrem para o quintal para brincar. Como você tá? Cansado, mas melhor. Ele tomou um gole. O advogado ligou ontem. O julgamento da Renata foi marcado 2 meses. As meninas vão ter que depor. Não se eu puder evitar, mas talvez sim. Ele fechou os olhos. Eu odeio isso. Odeio que elas tenham que reviver tudo. Elas são mais fortes do que você pensa. Eu sei, mas elas não deveriam precisar ser. Augusto olhou para Cecília. Crianças deviam poder ser frágeis, deviam poder confiar que os adultos vão proteger elas. E eu falhei nisso. Cecília suspirou. Eles já tinham tido essa conversa várias vezes e sempre voltavam nela. Augusto, escuta, você errou, feio, mas ficar se martirizando não ajuda ninguém. O que ajuda é você ser melhor daqui para frente. Ela colocou a xícara na mesa. As meninas não precisam de um pai perfeito, precisam de um presente, um que escuta, um que não desaparece quando fica difícil. Eu tô tentando, eu sei, e tá dando resultado. Ontem, a Helena me perguntou se o papai dela ia voltar a ser como antes. Cecília deu um meio sorriso. Eu disse que não, que ele ia ser diferente.
Mas que diferente podia ser bom também? Augusto ficou olhando para ela por um longo momento. Algo estranho passando pelo rosto dele. Você é incrível, sabia? Cecília sentiu o rosto esquentar e desviou o olhar. Só estou fazendo o meu trabalho. Não, você está fazendo muito mais que isso. Ele deu um passo na direção dela, hesitante. Cecília, eu preciso falar uma coisa. Ela olhou para ele, o coração acelerando sem motivo aparente. Fala, eu sei que a situação é complicada. Eu sei que você está aqui por causa das meninas e eu não quero estragar isso, mas... Ele respirou fundo. Tem algo acontecendo entre nós. E eu não sei se é só da minha cabeça ou se você sente também. Cecília sentiu o chão sumir um pouco. Porque ela sentia, claro que sentia, aquele jeito que o coração dela acelerava quando ele entrava na sala. O jeito que ela prestava atenção quando ele falava, as conversas longas à noite, depois das meninas dormirem, sobre tudo e nada. Mas ela tinha medo. Medo de estragar o que tinham construído, medo de se machucar, medo de ser só gratidão da parte dele. Augusto, deixa eu terminar. Ele levantou a mão. Eu não tô pedindo nada, não tô cobrando nada. Só tô sendo honesto, porque você merece honestidade. Você me faz querer ser melhor, você me faz sentir vivo de novo. E não é só gratidão, é mais. Cecília engoliu seco. Isso assusta você? Ele perguntou baixinho. Apavora, ela admitiu. Porque e se der errado? E se você perceber que era só confusão, momento vulnerável, e aí eu perco as meninas, perco esse lugar que finalmente encontrei. Você nunca ia perder as meninas. Nunca. Augusto deu outro passo. Mesmo que entre nós não role nada, mesmo que seja só amizade, você faz parte dessa família agora. As meninas te amam. Ele parou procurando as palavras certas. Eu admiro você, respeito você. E sim, me sinto atraído por você. Mas não vou fazer nada que te deixe desconfortável. Cecília olhou nos olhos dele e viu sinceridade. Viu cansaço. Viu esperança frágil. Eu também sinto. Ela confessou baixinho. Mas tenho medo. Preciso de tempo. Precisa ser devagar. Quanto tempo você precisar? Ele sorriu, pequeno, mas genuíno. Eu não vou a lugar nenhum, nem eu. E ficaram ali, no meio da cozinha, sem tocar, sem prometer, mas com algo delicado e novo, começando a existir entre eles. Naquela tarde, enquanto as meninas brincavam no quintal e Cecília revisava os exercícios de matemática que a professora particular tinha passado, tocou a campainha. Dona Nair foi atender e voltou com uma expressão estranha. Tem uma jornalista querendo falar com você, comigo. Com você, disse que quer fazer matéria sobre a garçonete heroína. Cecília fez uma careta. A história tinha vazado. Como era de se esperar, tinha saído em todos os sites de fofoca, alguns jornais sérios, até na TV. Garçonete salva trigêmeas de madrasta cruel. Mulher humilde enfrenta socialite em casamento milionário. As manchetes variavam, mas o resultado era o mesmo. Cecília tinha virado figura pública sem querer. Fala para ela que eu não quero dar entrevista. Eu já falei, ela insistiu. Disse que quer contar o lado humano da história. Dona Nair revirou os olhos. Quer que eu mande ela embora de vez? Cecília ia dizer que sim, mas então pensou em todas as mensagens que tinha recebido. Centenas delas, mulheres contando suas próprias histórias de abuso silencioso, de crianças maltratadas, de coragem para denunciar. Uma tinha escrito: você me inspirou a finalmente reportar meu chefe que abusava das sobrinhas, obrigada por mostrar que gente comum pode fazer diferença. Talvez valesse a pena. Não para ficar famosa, mas para mostrar que qualquer um pode se meter, qualquer um pode proteger. Tá bom, eu falo com ela mais rápido. A jornalista era jovem, determinada e fez as perguntas certas. Não tentou romantizar, não tentou fazer Cecília de santa. Só quis entender o porquê.
Por que você se meteu? Ela perguntou. Você não tinha obrigação nenhuma. Cecília pensou na resposta. Na verdade, verdadeira. Porque eu já fui aquela criança a que todo mundo ignorava, a que ninguém ajudava. Ela olhou para as meninas brincando lá fora. E eu jurei que se um dia eu visse outra criança assim, eu não ia fingir que não vi, simples assim. E hoje, como é trabalhar com elas, é cura, para elas e para mim também. Cecília sorriu. A gente está aprendendo junto que família não é só sangue. É escolha, é ficar, é não desistir mesmo quando fica difícil. A matéria saiu na semana seguinte. E era bonita, honesta, real e, mais importante, inspirou outras pessoas a se meterem também 3 meses depois do casamento que não aconteceu. A casa Lacerda acordou com cheiro de panqueca. Cecília estava na cozinha com Dona Nair, as duas trabalhando lado a lado, numa sintonia que tinha levado semanas para construir. A governanta tinha parado de vê-la como intrusa e agora a tratava quase como filha, sempre com aquele jeito sério, mas com carinho nas entrelinhas. Põe menos açúcar, menina, senão fica enjoativo. Sim, senhora, Cecília respondeu sorrindo. As trigêmeas apareceram de pijama, cabelos bagunçados, ainda com cara de sono, mas sorrindo, sempre sorrindo agora. Bom dia, Clara cantarolou, pulando no banquinho. Bom dia, benzinho. Dormiu bem? Dormi. Sonhei que a gente estava num parque gigante com escorregador até o céu. Que sonho bonito. Helena se aconchegou no colo de Cecília enquanto esperava o café ficar pronto, e Luísa ajudava a Dona Nair a colocar a mesa. Rotina, simples, preciosa. Augusto desceu alguns minutos depois, já de camisa social, mas sem gravata. Tinha voltado a trabalhar há 1 mês, meio período, tentando reconstruir a empresa que tinha deixado de lado durante o teste. As olheiras estavam menores. O sorriso vinha mais fácil. Bom dia, gente. Bom dia, papai. As 3 responderam em coro. Ele se sentou à mesa e pela primeira vez desde que Cecília o conhecia parecia inteiro, presente, real. O café da manhã foi barulhento, cheio de risadas e histórias sem sentido que só criança conta. Cecília observava tudo com aquela sensação estranha de pertencimento. Como se finalmente, depois de 30 anos, tivesse encontrado onde encaixar. Depois que as meninas foram brincar no quarto e Dona Nair saiu para fazer compras, Augusto pediu: "Fica mais um pouco. Preciso conversar contigo." Cecília sentiu o estômago dar um nó. Nos últimos meses, eles tinham desenvolvido uma coisa. Não tinha nome ainda, não eram namorados, mas também não eram só colegas de trabalho. Eram conversas longas à noite, eram olhares que duravam 1 segundo a mais. Eram mãos que se tocavam sem querer e demoravam a se soltar. Era assustador, era gostoso, era confuso. Claro, eles se sentaram no sofá da sala e Augusto parecia nervoso. Ele mexia nas mãos, procurando palavras. O julgamento da Renata foi ontem. Cecília sentou mais reta e, 4 anos, condenada por tentativa de lesão corporal contra menor, ameaça, coação e tentativa de estelionato. Ele respirou fundo. Não vai poder se aproximar das meninas até elas completarem 18. Ordem de restrição permanente. Graças a Deus. Mas ela vai recorrer. O advogado já entrou com recurso. Pode demorar anos até terminar definitivamente. Augusto olhou para Cecília. E ontem, depois da sentença, ela me olhou e disse uma coisa. O quê? Que isso não acabou. Que o pai dela tem influência. Que ela vai sair e vai recuperar o que é dela por direito. Ele apertou os punhos. Ela ainda acha que tem direito sobre essa família? Cecília sentiu um calafrio, mas também raiva. Ela não tem direito nenhum. E se ela tentar algo... Eu sei. Augusto segurou a mão dela e o toque foi firme, caloroso. Mas eu quis te avisar, porque você faz parte disso agora. E se ela vier atrás, vai vir atrás de todos nós. Deixa ela vir.
Cecília apertou a mão dele de volta. Eu não tô com medo dela. Augusto sorriu, pequeno mas genuíno. Você é incrível, sabia? Assustadoramente corajosa. Ou assustadoramente teimosa. As duas coisas. Ele ficou sério de novo. Cecília, eu preciso falar outra coisa. Ela esperou, o coração acelerando. Esses últimos meses foram os melhores em anos, não pela Renata ter saído da nossa vida, mas por você ter entrado. Ele virou o corpo para ela. As meninas te amam, a Nair te adora, e eu tô completamente apaixonado por você. Cecília sentiu o ar faltar. Augusto, deixa eu terminar, por favor. Ele segurou as duas mãos dela agora. Eu sei que é complicado, eu sei que é cedo, eu sei que você tem medo, mas eu não aguento mais fingir que o que eu sinto é só gratidão ou amizade. É amor, de verdade, do tipo que faz eu querer acordar todo dia e ser melhor. Para você, para as meninas, para mim mesmo. Cecília sentiu as lágrimas vindo. Eu também te amo, ela confessou, a voz quebrando. Mas tenho tanto medo, Augusto, medo de ser temporário, medo de você um dia acordar e perceber que era só o momento, medo de perder isso tudo. Você não vai perder. Ele encostou a testa na dela, porque eu não estou oferecendo conto de fadas, não estou prometendo perfeição, estou oferecendo realidade, com defeitos, discussões, dias ruins, mas também com amor verdadeiro, com parceria, com respeito. E as meninas? As meninas já te veem como família. Ontem a Helena me perguntou se você ia ser a nova mamãe dela. Ele sorriu molhado. Eu disse que você já era. Só faltava oficializar. Cecília desatou a chorar e Augusto a puxou para um abraço. Ficaram ali apertados, processando meses de tensão, de medo, de amor crescendo devagar. Então, a gente tenta, ele perguntou baixinho. De verdade, a gente tenta. Ela respondeu, devagar, com verdade, sem esconder nada. Sem esconder nada, ele concordou. E se beijaram finalmente, um beijo molhado de lágrimas, gostoso de esperança, assustador de possibilidades. Quando se separaram, ouviram risadinhas na porta. As três estavam ali, espionando com sorrisos gigantes. Eu sabia, Helena gritou. Eu sabia que o papai gostava da tia Ceci. Vocês vão casar? Luísa perguntou, pulando. A gente vai ter festa, Clara completou. Cecília e Augusto se entreolharam e riram. Calma, pequenas, Augusto falou. Vamos devagar, mas sim, a tia Ceci agora é minha namorada. As três gritaram de alegria e pularam em cima dos dois, virando tudo uma bagunça de abraços e risadas. E Cecília pensou, isso não é conto de fadas, é melhor, é real. 6 meses depois, a vida tinha encontrado o ritmo. Cecília tinha se mudado para um apartamento maior, mais perto da casa Lacerda, onde morava com a mãe, que agora estava bem melhor. Com tratamento adequado, ela passava os dias com as meninas, que estavam florescendo. Helena tinha voltado a ser extrovertida, Luísa descobriu talento para música, Clara não parava de desenhar. O relacionamento com Augusto era sólido, não perfeito. Tinha discussões, desacordos, dias difíceis, mas tinha base, respeito, verdade. E numa tarde de sábado, quando estavam todos juntos na sala vendo filme, Clara parou e pegou um desenho novo que tinha feito. Era uma família, papai no centro, 3 meninas ao redor, e Cecília, desenhada maior que todo mundo, com os braços abertos, como se estivesse abraçando todos de uma vez. Embaixo, escrito com letra caprichada, nossa família, a gente escolheu ela e ela escolheu a gente. Cecília olhou para aquele desenho e percebeu, não tinha salvo as meninas. Elas tinham salvo ela também, salvado ela de uma vida de invisibilidade, de achar que não merecia ser vista, de acreditar que gente como ela não fazia diferença, porque fazia.
Qualquer um podia fazer diferença. Bastava ter coragem de se meter, de ficar, de não desistir. E enquanto Augusto segurava sua mão e as meninas riam do filme, Cecília finalmente entendeu o que era lar. Não era lugar, era gente, era escolha, era amor que ficava. Mesmo e principalmente quando ficava difícil. Epílogo na cadeia. Renata recebia visita do advogado do pai. Conseguimos reduzir a pena em recurso. Vai cumprir 2 anos. Com possibilidade de sair em 1 por bom comportamento. Ela sorriu. Frio, calculista. Ótimo, porque quando eu sair, vou buscar o que é meu. E dessa vez, não vou deixar uma garçonete qualquer estragar meus planos. O mal tinha perdido uma batalha, mas não tinha desistido da guerra. Só que dessa vez havia algo diferente. Dessa vez, as pessoas certas estavam de olho e não iam deixar ninguém machucar aquela família de novo.